Olá, caros amigos do YouTube, você está no canal JR. Mais uma dica para vocês aí quando o vaso está solto. Olha só como está a situação, pessoal. Não sei se é possível vocês ouvirem aí, ó. Se olhar aqui, o vaso está solto, pessoal, está balançando. Então, às vezes, o pessoal chama o pedreiro, né? Alguém encanador, né? Para corrigir. Muitas vezes a pessoa só chega e aperta isso aqui, né? Mas quando o profissional mais experiente, pessoal, ele retira o vaso e vai olhar o que está causando essa movimentação, porque com certeza, né, esse vaso foi colocado bem apertadinho, o tempo foi passando, ele foi afrouxando. Então não adianta ficar só apertando os parafusos, pessoal. Uma coisa que já dá para perceber aqui, pessoal, que a oxidação, né, dos parafusos já está saindo. Por que causa isso aí, pessoal? Porque está sem o reajunte, pessoal, aqui, ó. Tem que ter no mínimo reajunte, né? Que esse mesmo material aqui da argamassa ter sido colocado em volta para evitar que a água entre. Outro material que poderia ter sido usado era o silicone de vedação, ou mais simples, pessoal, que eu acho e prático, que é o Durapox, né? Passar uma fita em Durapox. Então nós vamos estar aí utilizando uma chave, pessoal, e tirando aqui esses parafusos, porque como já estão oxidados só pela cor aqui, ó. Nós estamos vendo aí a oxidação e em decorrência da água ter entrado, causou a oxidação dos parafusos que já estão danificados com certeza, e também o anel de vedação terá que ser substituído, bem como essa partezinha aqui, pessoal. Vai mexer no vaso, né? Já troca logo a bucha também aqui, né? Então, fazer logo um serviço completo. Continuando nosso vídeo, pessoal, já retiramos aqui o vaso. Vamos ver se eu consigo ligar aqui a lanterna. Não estamos usando aqui luva, pessoal. Muito importante a utilização de luva. Olha só como está o anel de vedação. Tudo deteriorado. Isso é ocasionado, pessoal, tanto pelo cloro da água e até mesmo roedores como baratas, né? Que aproveitam a fresta que estava no vaso sem reajunte, sem silicone, né? Sem vedação, e acaba ocasionando o estrago aí no anel de vedação. E aqui nos parafusos, olha só como esse parafuso está todo enferrujado, pessoal. Isso aqui utilizaram uma bucha 10, pessoal. Segura, né? Mas a mais recomendada, pessoal, é a bucha 12, pessoal, que dá mais resistência. Então vamos fazer a higienização. Vamos estar utilizando aqui boa. Interessante você primeiro fazer a higienização do local. Depois vamos estar arrancando esse parafuso, aumentando aí o furo, pessoal. Outro erro que houve aqui, nós vamos estar corrigindo. Normalmente a pessoa vai medir o furo, ele coloca o vaso, né? Encontrou o ponto, né? Que mais ou menos que ele imagina que está certo, então ele risca e de repente o que ocorre? Esse lado aqui está mais afastado do buraco e esse aqui está na beirinha do buraco. Então o que acontece? Quando você vai colocar o anel de vedação, uma parte vai ficar mais para fora e a outra muito para dentro, e vai deixar essa vaguinha, né? Então a água vai ficar entrando o tempo todo, pessoal. Outro erro que teve aqui, o cano, esse cano ele tem que passar pelo menos meio centímetro da cerâmica. Nesse caso aqui está praticamente 1 centímetro para dentro da cerâmica, totalmente ao contrário, né? Não vamos criticar quem fez, né? Vamos apenas corrigir o erro. E esse anel aqui vamos estar retirando, substituindo, porque já está bem ressecado também. Então, meus amigos, o que nós vamos fazer aqui? Primeiro nós vamos estar cavando aqui, pessoal, em volta aqui, ó, para gerar uma fresta em volta do cano, para que essa peça aqui possa encaixar dentro desta aqui, né? Para ficar passando aí meio centímetro aqui da cerâmica. E outra dica, nós vamos mudar o furo, né? Vamos colocar um pouquinho para frente e vamos colocar centralizado. Então vamos estar serrando esse cano aqui, ou melhor, né? Primeiro nós vamos estar encaixando aí, depois a gente serra deixando o desconto aqui. Olha só, meus amigos, nós estamos aqui quebrando a cerâmica aqui, ó, com a teladeira bem devagarzinho, batendo levemente, até em círculo, quebrando aos pouquinhos, até conseguimos abrir aqui. Por exemplo, pessoal, aqui, nesse caso aqui, como é a boca, aqui é um joelho. Essa peça aqui é o joelho aqui que está encaixado no cano lá embaixo. Como é o joelho, ele vai encaixar dentro, né? Aqui vamos ter essa facilidade. Não vai ser necessário a gente usar, né,
uma ferramenta, até mesmo uma lima 3 esquinas, né? Você bate aqui, ó, vai batendo aqui, ó. Nós temos um outro vídeo aí, né, que nós fizemos essa emenda aqui cavando em volta, né, do cano aí, ó, com uma lima 3 esquinas. E você pode usar qualquer um ferrinho, né, um prego, por exemplo, vai batendo devagarzinho até conseguir fazer pelo menos 1 centímetro aqui em volta. Passa o cano no fogo, né, para enlarguecer e encaixa, né. Então, quando você não tem como encaixar por dentro, mas nesse caso aqui a gente vai conseguir encaixar por dentro. Então, vamos estar apenas serrando, né, alinhando e encaixando dentro. E para vocês, meus amigos, normalmente quando você serra o cano, às vezes ele fica assim meio torto. O que é que você faz? Você pega, vai levar até uma calçada grossa e vai, ó, fazendo esse movimento e em forma de raspa aí umas 2, 3 passadas e vai virando até você perceber que estará bem alinhadinho. Só, pessoal, muitas vezes o cano está desse jeito aí, né, deformado, e quando você passa na calçada ele vai ficar bem com melhor acabamento. Então, após isso aí, como essa parte vai entrar, a gente tira a rebarba, né, dessa forma aqui, para que melhor ele possa estar se encaixando. Olha só, meus amigos, vocês vão encaixar o cano. Olha só como está ficando, né? Isso aqui tudo a gente vai estar enchendo de massa depois, pessoal. Olha só, tudo isso aqui estava gerando aí um vazamento eterno, né? Vai estar sempre vazando, porque o que adianta, né? A borracha de vadação acaba enchendo isso aqui, a água que entra aqui enche isso aqui rapidinho e começa a sair, né? Então é complicado. Então melhor vocês vão fazer o que? Como vocês vão descobrir o meio centímetro? Você vai colocar uma caneta, um lápis nessa posição aqui, pessoal, e vai passar em volta, né? Seguindo o nível da cerâmica, olha só. Então ele vai estar deixando aí, pessoal, uma marcazinha aí padrão, né? Essa diferença da altura da caneta aqui vai evitar, pessoal, o desconto, né? Que o cano ele vai estar encaixando depois aí na borracha de vedação, então vai evitar esse tipo de transtorno no futuro. Então, pessoal, após fazer a marquinha em volta do cano, né, na altura da caneta, lembrando que ela tem que estar retinha no nível da cerâmica. Olha só, para dar a altura da caneta, esse descontinho que fica um pouquinho mais alto que a cerâmica, pessoal. Então, após aí, vamos vir com a cegueta e vamos estar cortando, de preferência, um pouco por cima do risco, para que fique melhor o desconto. E agora, meus amigos, vamos estar aqui fazendo o enchimento, né, em volta aqui do cano, né, para que fique nivelado com a cerâmica. Aqui já fizemos o enchimento, né, da vaga que está aí em volta, né, aquela enorme cratera aí juntando bactérias e micro-organismos, pessoal. Enchemos também as buchas e os furinhos, porque nós vamos ter que fazer outro furo, pessoal. E outra dica, quando a gente vai fazer o furo, a gente começa com uma broca mais fina até chegar à broca de número 12, né. Então ali eu vou mostrar para vocês a situação que estava aí a nossa bucha, né, que agora temos uma bucha nova. Vamos estar colocando ela aqui, lembrando que a bucha, pessoal, o lado que entra é nesse sentido aqui, ó. Vamos já deixar pronto aí para não correr o risco, né, o transtorno, pessoal, de esquecer de colocar isso aqui, né. E agora vamos estar colocando aqui o anel de vedação. Por que devemos colocar o anel de vedação agora e não colocamos depois? Porque, pessoal, quando você lê o manual, essa bordazinha aqui do anel de vedação, ela não é só para jogar os dejetos lá dentro, né? Mas também para servir de bitola, né? A gente vai colocar bem centralizado aqui. Depois que tiver centralizado essa borda aqui, a gente vai estar medindo e achando o local onde vai ficar o furo, né? Porque essa borda aqui, como ela é mais larga do que isso aqui, ela vai ajudar a gente a encontrar o furo perfeito, para que não fique esse furo assim mais largo aqui e bem encostado aqui no buraco, né, deixando o anel de vedação torto e causando vazamento. Só, pessoal, como ficou o anel de vedação, outra dica super importante. Primeiro você tira a parte do papel, né, essa parte amarela que é o papel do anel de vedação. A parte de cima que vai colar, a parte de baixo você não tira agora, porque você vai ter que medir aqui, senão vai ficar sujando, né, de material aqui, né, de impureza. Mesmo que não tiver com a massa pronta, pessoal, nunca tire antes esse anel de vedação, né? Depois que você marcar, tiver o furo tudo certinho, aí quando for colocar o vaso permanente, então tira esse anel. Ou melhor, tira o papelzinho amarelo, né? Que é a parte que veda, essa parte azul. Prontinho, pessoal. Não foi possível mostrar aqui quando a gente estava aqui. Estou com a mão só aqui para estar filmando. Eu tive que usar as duas mãos para segurar o vaso, pessoal. Então, usando aqui a bitola, né,
quando você encaixa essa parte aqui, ela fica perfeitamente acolopada aqui, pessoal. Então ela tá a bitola perfeita. Olha só que maravilha, meus amigos. O furo que de antes, olha só a distância que estava da borda do cano. Agora o novo furo, pessoal, vai ficar bem aqui, ó. Eu usei um preguinho, né? Então eu bati pelo buraco do furo do vaso ali, né? E pude deixar a marcação aqui, que é mais eficiente do que usar um pincel. E aqui também está aproximadamente a mesma distância. A outra bucha, ela ficava mais próxima do cano. Essa agora vai ficar mais distante, pessoal. Olha só aí, ó. A ponta da chave de fenda. Olha só a ponta da chave de fenda aqui, ó. Perfeito, pessoal. Por isso, a utilização de você colocar isso aqui primeiro, ele vai te dar a medida perfeita. Por que que os pedreiros, muitas vezes, o encanador, né, erra essa distância aqui, fica mais largo, aqui fica mais próximo, por falta de colocar aquilo lá primeiro e tirar a medida. Então, de agora para frente, a gente já pode tirar isso aqui, né? Mas eu vou primeiro fazer os furos, colocar as buchas aqui e vamos estar dando prosseguimento. Precaução, pessoal, isso aqui é opcional, né? Tem gente que já vai direto com a broca grossa, né? Mas eu imagino que isso pode acabar estrondando a cerâmica e tanto também é mais complicado, né? Acaba, dependendo da furadeira, como essa aqui é de baixo impacto, né? Acaba demorando mais. Então eu uso a broca 8, depois uso a 10 e depois, por último, uso a 12, até dar a grossura perfeita. Olha só, pessoal, como ficou aí, ó. Distanciamento das buchas ficou mais ou menos, né? Essa aqui ficou um pouquinho ainda mais próximo, mas a diferença é amenizada em relação à outra, né? E também, principalmente, essa cratera que estava aqui em volta foi solucionada. E aqui está a situação que estavam os parafusos, né? Bem acabados, né? Muitas vezes o pedreiro, da primeira vez que vai sentar, né? Já vem de loja também o número 10, né? Pode até pôr o número 10 para futuramente, né? Se folgar, colocando perfeitamente dessa forma, se folgar, pode pôr o 12 depois, né? Então vale a pena fazer isso, né? Estava observando, mas como eu já tinha comprado aqui o 12, vamos colocar o 12 mesmo. Então, pessoal, algumas pessoas utilizam colocar primeiro o parafuso aqui para depois colocar o vaso. Só que eu sinto dificuldade por causa desse cano, né? Que atrapalha, né? A não ser quando é aquele de caixa acoplada, tudo bem. Vale a pena colocar isso aqui primeiro. Mas como tem esse cano aqui para não atrapalhar, pessoal, eu prefiro colocar ele depois. Prontinho, pessoal, já fizemos o encaixe. Essa peça aqui, a bucha, pessoal, vocês colocam primeiro no vaso. Enfia ela para depois encaixar aqui no cano. Não coloque no cano primeiro não, coloque primeiro no vaso, depois encaixa. Essa parte aqui, pessoal, como eu disse, não coloquei o parafuso para não atrapalhar por causa desse cano aqui, esse encaixe aí. Então agora, para colocar esse parafuso, a gente vai levantar um pouquinho o vaso. Essa parte aqui, meus amigos, vamos estar levantando o vaso levemente, só para a gente olhar aqui de baixo onde está o furo, e vamos estar colocando o parafuso e vamos estar dando o asfalto. Dando continuidade, conclusão do nosso vídeo, meus amigos, você vai pegar um pedacinho de câmara, né, de pneu, você vai dobrar no meio uma vez, depois você dobra nesse outro sentido, né, e nessa pontinha, pessoal, que vai formar aqui, você vai cortar com a tesoura. Após fazer o furo, você vai encaixar nessa parte, nessa pecinha, pessoal, que é onde o parafuso vai ficar dessa forma, olha só. O parafuso vai entrar aí, esse aqui vai ser a porquinha que vai ficar por cima. Então agora é só a gente passar de tesoura em volta e deixar bem o melhor acabamento. Da mesma forma, pessoal, vocês vão fazer, o que fez isso aqui, vocês recortem, né, até fazer mais duas fininhas para cada parafuso. Essas partes aqui, pessoal, para ficar debaixo do parafuso cromado, para evitar que entre água e enferruje o parafuso. Vamos fazer a demonstração. Aqui, meus amigos, você pode fazer uma breve limpeza aqui, né? Apesar que não foi possível tirar totalmente, mas só ficou encardido. Então vamos colocar essa parte que já está com a borrachinha embaixo. Eu vou explicar para vocês por que essa borracha, porque o plástico ele é muito ressecado, pessoal. Então ele não dá aquele aperto macio, né? Aquele aperto, né, que você não precisa apertar demais e ele nem vai ficar folgado. Então depois disso aí vamos colocar essa pecinha. Então, pessoal, essa dica aí, borracha por baixo e borracha para cima, vai evitar que no decorrer do tempo a água entre, né, por baixo disso aqui, né? Porque o plástico é muito ressecado, acaba que um pouco de água molhando constante acaba entrando, mas com a borrachinha isso vai evitar e a borracha fica na sombra, então evita o ressecamento. Porque a água que entrava, pessoal, por baixo e por aqui enferrujava o parafuso e entrava e acabava estragando o cloro, estragando a fita de vedação, a borracha levanta lá embaixo. E essa parte aqui, pessoal, em volta, eu utilizei
Durapox para vedação. Olha só. Outra dica, né? Primeiro você passa o Durapox, depois que o vaso está colocado no local, você passa o Durapox bem passadinho, sem deixar nenhuma brecha, e depois que você vai dar o arroxo para que possa dar o ajuste perfeito. Algumas pessoas utilizam a técnica de passar o Durapox antes, né? Em volta do vaso, mas eu prefiro passar aqui porque acaba a gente mexendo muito e deforma um pouco o Durapox. Prontinho, pessoal. Depois passar aí todo o Durapox em volta, né? Tudo vedadinho. As borrachas aqui por baixo e por cima, né? Tudo, o nosso vaso está firme, sem nenhum barulho, né? Acabou aquele problema de vaso solto. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, meus amigos. E dizer para vocês, meus amigos, que essa técnica evita muita coisa, né? Então, a melhor coisa é quando você vê o pedreiro fazendo, você já acompanha e pede ele para deixar aquele cano lá de baixo meio centímetro passando a cerâmica. No máximo meio centímetro. A partir mais do que isso atrapalha, e menos do que isso a água entra, né? Pouco menos até que ainda vai. Então é isso aí, meus amigos, para que evite aquele problema de vaso solto, que é uma terrível dor de cabeça. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.